O perfume da traição. Uma mentira sob os refletores e uma rainha nas sombras. Os flashes das câmeras explodem, cegando, mas apenas capturam a mentira. Vejam Antônio Lemos, o rei bilionário de São Paulo, o magnata da tecnologia e logística, e sua esposa perfeita, Helena, a imagem viva da graça serena. Mas esta noite, essa imagem arderá, enquanto a majestosa cidade de São Paulo dorme sob um manto estrelado. Antônio se esgueirará para encontrá-la, a mulher ambiciosa e inebriante que o espera em uma cobertura secreta. Ele acredita ter o controle, acredita possuir duas mulheres, uma para a fachada pública, outra para seu próprio prazer. O que ele não sabe é que, ao amanhecer, o rei será um peão, seu império se despedaçará, e a única coisa que o aguardará em casa será o princípio do fim. A gaiola dourada e o picor do tédio. Alguma vez você se sentiu preso em uma gaiola dourada? Aquela sensação de possuir tudo e, ao mesmo tempo, não ter nada. São Paulo, com sua energia vibrante e suas noites eternas, é o cenário perfeito para um drama assim. O salão de festas da Sala São Paulo, adornado para um gala beneficente, era um turbilhão sufocante, um perfume familiar e enjoativo de dinheiro antigo e ambição desmedida. Antônio Lemos, sua imagem multiplicada em 1000 taças de champanhe, sentia a familiar opressão no peito. Não era ansiedade, era tédio, um fastio profundo e esmagador que só um homem que tinha tudo podia apreciar verdadeiramente. Aos 52 anos ele era o mestre da Lemos Inovações, um titã da tecnologia e da logística, cujas palavras casuais podiam fazer os mercados dispararem ou despencarem. Seu terno, uma criação sob medida de um alfaiate na rua Oscar Freire, cujo nome ele havia esquecido. Parecia menos roupa e mais um disfarce, um sorriso, um gesto praticado e automático, enquanto um vereador da cidade lhe dava tapinhas nas costas com efusividade. Antônio, cavaleiro da prosperidade, a nova ala do museu é um testamento à sua generosidade. Antônio limitou-se a assentir. A nova ala era uma dedução fiscal, uma manobra de relações públicas sugerida por sua equipe. Ele nem sequer vira os projetos arquitetônicos. Seu olhar se desviou, fixando-se em sua esposa, Helena Lemos. Ela estava, como sempre, perfeita. Vestida em uma elegante e sóbria coluna de azul meia-noite, seu pálido cabelo loiro preso em um coque que deve ter levado horas para ser criado, ela era a esposa social consumada. Discutia padrões de aves migratórias com a esposa de um senador, sua expressão de um interesse educado e atento. Ela era bonita da mesma forma que uma estátua de mármore é bonita, fria, impecável e absolutamente intocável. Eles não se tocavam de verdade há anos. Seu casamento era outra de suas posses, um ativo herdado que ele adquirira 25 anos atrás. Era estável, previsível e completamente desprovido de paixão. O tédio era uma coceira, e então ele viu a forma de coçá-la. Do outro lado da sala, parada perto da exibição do leilão silencioso, estava Isadora Rocha. Isadora era tudo o que Helena não era. Era fogo e caos, uma estrela em ascensão, no departamento de marketing de sua própria empresa. Ela tinha 28 anos. Seu vestido era de um carmesim escandaloso e brilhante que se agarrava a cada curva. Seu cabelo preto caía em uma cascata selvagem sobre um ombro. Ela não deveria estar ali. Este era um evento para a diretoria sênior e suas famílias. Mas Isadora tinha um talento especial para entrar em salas para as quais não era convidada. Seus olhos se encontraram. Foi um choque, um estalo físico.
Os olhos escuros de Isadora sustentaram os dele, uma promessa silenciosa e ousada que ignorava o quarteto de cordas e as risadas educadas. Ela não sorriu, apenas olhou. Seu olhar percorreu o corpo dele, lento e avaliador, antes de voltar ao seu rosto. Um pequeno, quase imperceptível sorriso se desenhou em seus lábios vermelhos e carnudos. Ela sabia. Ele sabia. O picor se tornou um rugido. Antônio sentiu seu bolso vibrar. Uma mensagem de texto. Ele não precisava olhar. Era ela. Estou entediada e você. Ele navegou pela multidão, um tubarão se movendo em água morna, e interceptou sua esposa. Helena, querida. Ele beijou sua bochecha. Foi como beijar pergaminho. Temo que algo tenha surgido. O negócio de Singapura. Tenho que fazer uma ligação com Tóquio. Vai ser a noite toda. Receio. Os olhos azuis de Helena, claros e sem nuvens, encontraram os dele. Não houve um vislumbre de suspeita. Ou talvez, ele pensou com uma clareza súbita e arrepiante. Não havia nada além de suspeita, carregada por tanto tempo que havia se tornado parte dela. Claro, Antônio, você trabalha tanto. Digo a Gilmar para esperá-lo acordado. Gilmar era seu chofer. Não seja ridícula. Eu pego um carro, você fica. Aproveite o leilão. Compre aquela escultura horrível que você estava olhando. Ele deu um tapinha em seu braço, um gesto de posse, de desinteresse. É uma Tarsila do Amaral, Antônio, ela disse a voz monótona. Seja o que for, lance na fundação. Ele se virou, sem esperar por uma resposta. Sentiu os olhos dela em suas costas enquanto se afastava, uma sensação como água fria. Ele deu de ombros. Ele era Antônio Lemos. Ele tinha direito a isso. Ele merecia um pouco de vida em sua gaiola dourada. Ele empurrou as pesadas portas de bronze do museu. O ar fresco da noite paulistana o atingiu como uma libertação. Ele pegou seu telefone, seus dedos já digitando a mensagem para Isadora. Meu chofer, 10 minutos. Encontre-me na cobertura de Pinheiros. Ele não viu Isadora se esgueirar por uma entrada lateral. Ele não viu sua esposa, Helena, parada, perfeitamente imóvel perto da janela, observando o seu carro se afastar. Ela não parecia triste, não parecia zangada. Apenas observava, sua expressão tão calma e plácida quanto um lago congelado. Então, lentamente, ela pegou seu próprio telefone e fez uma ligação. Marcos, ela disse, ele está a caminho de vê-la. É a hora. Execute o plano. O monumento à hipocrisia. A cobertura de Pinheiros era o monumento de Antônio à sua própria hipocrisia. Não constava em nenhuma de suas listas de ativos oficiais. O contrato de aluguel estava em nome de uma empresa fantasma, que por sua vez era propriedade de outra empresa fantasma, uma intrincada teia de entidades legais projetada para ser impenetrável. Era elegante, moderno e estéril. Tudo vidro, cromo e couro preto, a antítese da vasta fazenda de Morumbi, cheia de antiguidades, que ele compartilhava com Helena. Era um lugar para transações, não para viver. Quando ele chegou, o elevador se abrindo diretamente na sala de estar, Isadora já estava lá. O vestido carmesim jazia no chão como uma gota de sangue. Ela usava uma de suas próprias camisas de seda, desabotoada o suficiente. E nada mais. Você demorou, ela murmurou, caminhando em direção a ele. Ela cheirava a perfume caro e a algo único de Isadora, um aroma acobreado e elétrico que sempre fazia seu pulso palpitar. A velha guarda, eles falam? Que falem! Ele rosnou tirando o paletó. Ele já estava esquecendo o salão de festas, esquecendo Helena. Ela passou os dedos pelo cabelo dele, um gesto terno e possessivo ao mesmo tempo. Eles são dinossauros. Você é um leão.
Você deveria estar com uma leoa, não com uma peça de museu. Ele riu, um som áspero. É isso que eu sou? Um leão? Você, Antônio Lemos, ela sussurrou, seus lábios roçando sua orelha. Você pode ter o que quiser e você me quer. E assim era. Ele queria a ambição dela, que lhe parecia muito mais honesta do que a aceitação plácida de Helena. Ele queria o fogo dela, que o fazia se sentir jovem, poderoso, vivo. A noite se desenrolou em um previsível e inebriante borrão. Eles beberam uísque envelhecido, o tipo que ele mantinha para este mesmo propósito. Eles falaram sobre a carreira dela, suas brilhantes novas propostas de marketing, que na verdade eram apenas as próprias ideias dele de 5 anos atrás, reembaladas e apresentadas com um sorriso deslumbrante. A junta está estagnada, Antônio, ela disse, traçando a borda de seu copo. Ela estava aninhada no sofá preto, com as pernas nuas dobradas sob ela. Peixoto, Dantas, eles são relíquias, não entendem o novo mercado. Eu entendo. Nós entendemos. Este era o jogo dela. Ela não era apenas uma amante. Era uma invasora corporativa em formação. Ela não queria apenas o corpo dele. Ela queria as chaves dele. Paciência, Isa, ele disse agitando o líquido âmbar. Essas coisas levam tempo. Tempo é para os fracos. Ela retrucou, seus olhos cintilando. Você é um bilionário, Antônio. Compre-a. Dê a ela a casa fria e vazia e a fundação. Tire-a da sua vida, uma vida muito confortável, muito chata. Ela provavelmente ficaria aliviada. Ele considerou isso. Talvez ela estivesse certa. Talvez Helena ficasse feliz em ser afastada. A ideia era estranhamente atraente. Uma página em branco. Uma nova vida. Ele e Isadora, o novo casal poderoso. Algum dia ele se pegou pensando. Talvez algum dia. Você está pressionando demais, ele disse, largando o copo. Ah, é? Ela se desenrolou e deslizou para o colo dele. Foi um movimento praticado. Perfeito. Ou eu sou a única disposta a lhe dizer a verdade. Você está preso, Antônio, e eu sou a única com a chave. Ele a beijou então. Um beijo de posse, de silenciamento. Ele estava no controle. Ele era o leão. Ele estava pagando por esta cobertura, este uísque, esta camisa. Ele estava comprando o tempo dela, a ambição dela, o fogo dela. Era uma transação simples, limpa. Ele era um tolo. Ele não notou como os olhos dela, mesmo enquanto ela beijava de volta, eram frios e calculistas. Ele não sabia que suas brilhantes ideias de marketing eram apenas a isca. Ele não sabia que, durante os últimos 6 meses, ela vinha copiando cuidadosa e meticulosamente arquivos do servidor privado. Ela não era apenas ambiciosa, era uma sabotadora. Ela não estava tentando se juntar ao império dele. Ela estava construindo o dela, usando os recursos dele como fundação. E ele não percebeu por um segundo sequer que sua maior aliada, a pessoa que primeiro a havia guiado discretamente para os códigos de acesso do servidor de Antônio, era o mesmo homem que sua esposa acabara de ligar. Dr. Marcos Fontes, o advogado de Helena, tinha uma definição muito ampla de descoberta. Isadora Rocha, faminta por seu próprio pedaço do bolo, era seu ativo mais valioso e involuntário. Ela pensou que estava seduzindo um rei para se tornar rainha. Na verdade, ela era apenas a bufona, contratada pela velha rainha para distrair a corte enquanto o castelo era tomado. O despertar no vazio. À medida que o amanhecer se aproximava, pintando o horizonte de São Paulo, em tons de roxo machucado e cinza,
Antônio Lemos dormia o sono profundo e sem sonhos de um homem que acreditava, total e completamente, em sua própria invencibilidade. O sol, um olho aquoso e indiferente, mal começava a perfurar a névoa matinal quando Antônio acordou. Ele sentiu as pontadas familiares, uma dor surda atrás dos olhos por causa do uísque, uma cãibra no pescoço pelo travesseiro moderno e desconhecido e o gosto azedo do primo feio do arrependimento. A inconveniência. Ele odiava as manhãs seguintes, eram bagunçadas, e Antônio Lemos odiava a bagunça. Isadora dormia, seu cabelo escuro espalhado sobre os lençóis brancos como uma mancha de óleo. Ela parecia mais jovem, quase vulnerável. Era uma ilusão. Antônio sabia que a vulnerabilidade era uma arma, não um estado de ser, pelo menos não em seu mundo. Ele escorregou para fora da cama, seus movimentos precisos e silenciosos. Pegou suas roupas do chão, vestindo-se rapidamente. O homem no espelho foi um estranho por um momento. Desgrenhado, sua camisa de R$ 5.000 amassada. Parecia um homem que havia sido usado. Ele alisou o cabelo, abotoou os punhos e colocou de volta a máscara de Antônio Lemos. O titã. Ele não deixou um bilhete, não a beijou para se despedir. A transação estava completa. A viagem de volta para Morumbi era uma que ele fizera 100 vezes. Uma peregrinação sombria do pecado ao santuário. Seu chofer, um homem silencioso e estoico, chamado Jonas, mantinha os olhos fixos na estrada. O Bentley ronronou pela cidade que acordava, cruzando a linha do burburinho de São Paulo para o silêncio opulento e arrumado dos subúrbios. Normalmente, nessas viagens, Antônio sentiria uma sensação de satisfação complacente por ter conseguido gerenciar com sucesso suas duas vidas. Ele era o mestre de seu universo, dobrando-o à sua vontade. Mas esta manhã, algo estava errado. O ar no carro parecia estático. Jonas, que costumava oferecer um tranquilo "Bom dia, Sr. Lemos", não dissera nada. Ele simplesmente abrira a porta, seu rosto uma máscara de granito, ao virar para o longo caminho arborizado de sua fazenda. Antônio sentiu um nó de inquietação. Estava muito quieto. Normalmente, a esta hora, 7h07, os jardins estariam cheios de atividade, jardineiros cuidando das rosas antigas, das quais Helena se orgulhava tanto, a equipe da casa se preparando para o dia, a segurança fazendo suas rondas. Hoje não havia nada. O cascalho estalou sob os pneus, o som estranhamente alto no ar morto. A casa, uma formidável mansão georgiana que estava na família de Helena por um século, parecia adormecida ou abandonada. "Jonas, que diabos!" murmurou Antônio, enquanto o carro parava no grande pórtico. Jonas se virou, seus olhos finalmente encontrando os de Antônio no espelho retrovisor. Sua expressão era ilegível. "A senhora Lemos deu folga a toda a equipe por uma semana, senhor. Com efeito, desde ontem à noite." "Ela o quê? Por que eu não fui informado?" "Ela disse que o senhor estava ciente, senhor." "Para a limpeza de primavera", disse Jonas. A maneira como ele disse "limpeza de primavera" soou como um elogio fúnebre. "Ela mesma acertou meu pagamento final junto com minha indenização. Um pacote muito generoso." O nó no estômago de Antônio se apertou em um punho frio e duro. "Indenização? Do que você está falando, Jonas?" "Você não vai se aposentar." Jonas saiu do carro, contornou-o e abriu a porta de Antônio. Ele ficou ali, não mais um empregado, mas apenas um homem. "Tenha um bom dia, Sr. Lemos." Ele não esperou por uma gorjeta. Caminhou para um sedã pequeno e anônimo, estacionado perto da entrada de serviço. Ele entrou e foi embora. Nenhuma vez ele olhou para trás.
Antônio ficou sozinho na entrada, seu terno amassado, uma zombaria de seu poder. O ar da manhã estava frio e ele percebeu que havia deixado o casaco na cobertura. Amaldiçoando, ele procurou em seus bolsos suas chaves. Ele nunca usava suas chaves. A porta sempre se abria para ele. Ele entrou no grande hall de entrada. O silêncio era absoluto. O ar estava frio. O aquecimento estava desligado. «Helena!» Ele gritou, sua voz ecoando na extensão de mármore. Nada. A casa parecia vazia. Ele entrou na grande sala de estar. Algo estava errado. As paredes estavam nuas. O Monet, os dois Rothko, a inestimável estátua de Degas, os projetos de paixão de Helena, a arte que ela curava com um cuidado meticuloso, haviam desaparecido. Restavam apenas espaços vazios e fios pendurados como cicatrizes. «Helena!» ele rugiu, um vislumbre de pânico real agora. Ele percorreu o andar térreo. A cozinha estava limpa, vazia. As despensas estavam nuas. Ele subiu correndo a grande escadaria, seu coração batendo contra as costelas. Ele invadiu sua suíte master. Vazia. Ele foi para o closet dela. Era uma caverna. Prateleiras e prateleiras de cabides vazios. Cada vestido, cada sapato, cada uma de suas famosas e elegantes bolsas. Ela havia sumido. Ele se virou, movendo-se para o lado dele da suíte. Seus armários estavam intactos, seus ternos, suas camisas, seus sapatos, tudo perfeitamente no lugar. Ela não levou nada dele, ela apenas levou a si mesma. Ele saiu do quarto, confuso. Isso não era raiva, isso não era uma briga, isso era uma evacuação, um desaparecimento organizado, sistemático e aterrorizantemente minucioso. Ele desceu lentamente as escadas, sua mente acelerada. Para onde ela foi? Para a casa da mãe dela na Costa do Sol? Para a casa da irmã em Londres? Como ela moveu tudo isso? A logística. Teria levado meses de planejamento. Ele tropeçou em seu escritório. Este era seu santuário. O único cômodo da casa que era inteiramente dele. Todo mogno escuro, couro verde e o cheiro de livros antigos e sucesso. Aqui, pelo menos, tudo estava como deveria ser. Seus prêmios na parede, suas licoreiras cheias, sua mesa maciça e imponente no centro da sala. E sobre a superfície de mogno polida perfeita, colocada bem no centro, havia um único envelope grosso de cor creme. Era o mesmo papel timbrado que Helena usava para sua correspondência beneficente. Mas este envelope não era endereçado a um doador ou uma duquesa. Apenas tinha seu nome escrito em sua caligrafia perfeita e elegante. Antônio. Antônio encarou o envelope. Estava pesado, grosso, feito do tipo de papel cartão caro que gritava a importância. Ele jazia sobre sua mesa como um julgamento. Por um longo e silencioso minuto, ele não o tocou. Ele contornou a mesa, um predador de repente inseguro da armadilha. Ele serviu-se de um uísque de uma licoreira de cristal. Sua mão tremia quase imperceptivelmente. Ele nunca bebia pela manhã. Ele bebeu o líquido em um gole ardente. A queimadura o acalmou. Ele finalmente agarrou o envelope. Não havia selo de cera, nenhum toque dramático. Helena nunca foi dramática. Ela era precisa. Ele o abriu com um puxão, um gesto de poder impaciente e zangado. Dentro não havia nenhuma carta, nenhuma confissão manchada de lágrimas, nenhuma acusação furiosa em letras maiúsculas. Apenas havia um documento legal grosso e grampeado. A página superior era uma capa. No Tribunal de Justiça de São Paulo, Fórum João Mendes. Número do processo, FST CB 25608. Lemos Helena M., requerente,
versus Lemos, Antônio P. Requerido. Petição de dissolução matrimonial. Antônio leu as palavras, mas sua mente não conseguia processá-las. Dissolução matrimonial? Era tão clínico, tão estéril. Não era divórcio, era uma remoção. Sua raiva, que tinha sido uma brasa baixa e latente, explodiu em um inferno branco. Divórcio? Ela está me divorciando? Ele rasgou as páginas, seus olhos procurando as palavras que ele entendia. Diferenças irreconciliáveis, dissipação de bens conjugais, adultério. A palavra pairou no ar. Adultério. Anexado à parte de trás da petição havia uma moção separada. E atrás disso, o anexo A. Ele o abriu. Seu sangue se transformou em gelo. Era uma fotografia. Não era uma foto granulada de teleobjetiva de um investigador particular suado em um sobretudo. Era uma imagem nítida e de alta resolução. Era ele, ontem à noite, parado no hall da cobertura de pinheiros, com o braço em volta da cintura de Isadora. Ele a estava beijando no pescoço. O vestido carmesim dela era inconfundível. O carimbo de data-hora, impresso no canto inferior, dizia 23h52 p.m., apenas 1 hora depois de ele ter saído do gala. Ele virou a página. Anexo B. Uma foto dele saindo do mesmo prédio. O carimbo de data-hora, 6h48 a.m. Esta manhã. Havia mais. Dezenas mais. Não apenas de Isadora. Havia Caroline, a comissária de bordo do ano passado, na varanda de seu hotel em Zurique. Havia Amélia, a esposa de seu banqueiro de Londres, entrando em um táxi com ele nos jardins. As datas, horas e locais estavam todos meticulosamente documentados. Era um portfólio de seus pecados. Como? Ele sussurrou, afundando em sua poltrona de couro. A cadeira, seu trono. De repente, parecia fria e estranha. Como ela pôde saber? Como ela pôde provar? Helena não entendia este mundo. Ela era a esposa gentil e ingênua que planejava festas no jardim. Ela não contratava detetives particulares. Ela não tramava. Ele apalpou seu telefone, seus dedos discando o número de seu advogado, Dr. Guedes. Guedes era um Bull Terrier, o melhor e mais implacável advogado corporativo de São Paulo. Ele cuidaria disso, ele a esmagaria. A chamada foi direto para a caixa postal. Dr. Guedes, não estou disponível. Se for um assunto pessoal, por favor, desligue. Se for um assunto profissional relacionado à fusão da Lemos Inovações, todas as consultas agora são direcionadas a... Antônio esmagou o telefone em sua mão. O que era isso? Ele tentou ligar para seu escritório. Sua assistente, Janaína, atendeu. Janaína, me encontre o Guedes. Agora. E descubra que diabos está acontecendo. Minha casa está vazia e minha esposa está... Oh, Sr. Lemos! A voz de Janaína era aguda, trêmula. Senhor, eu não sei o que dizer. A junta convocou uma reunião de emergência há 1 hora. É sobre a cláusula moral do seu contrato. A cláusula moral, isso é uma cláusula padrão, não significa nada. Não, senhor. Não quando combinada com a ordem judicial. Senhor, eu tenho que ir. Eles estão aqui. A linha caiu. Ordem judicial? Antônio voltou à pilha de papéis. Ele havia perdido isso. Não era apenas uma petição de divórcio. Era uma ordem de restrição temporária e uma moção para congelar ativos, pendente de uma auditoria forense completa. Devido à extensa evidência de dissipação de fundos conjugais, para evitar que o requerido, Antônio P. Lemos, oculte, transfira ou utilize bens conjugais. Ele leu essa última linha novamente. Ocultar, transferir ou utilizar. Ele largou os papéis.
O negócio de Singapura, aquele que ele usara como desculpa ontem à noite. Era uma aquisição massiva de 2 bilhões ex. Ele estava financiando-a, alavancando suas ações pessoais na Lemos Inovações. O negócio estava programado para fechar. Hoje, se seus ativos estavam congelados, ele não podia financiar o negócio. O negócio entraria em colapso, as ações despencariam, seus parceiros em Singapura o processariam. Isto não era um divórcio, isto era um assassinato. Ele olhou para os papéis. A foto dele e Isadora. O vestido carmesim. O olhar descuidado e presunçoso em seu próprio rosto. Helena. Helena havia feito isso. A mulher que arrumava flores. A mulher que ficava sentada em silêncio nos jantares. A mulher que ele havia descartado como uma peça de museu. Ela não apenas o havia deixado, ela havia colocado uma bomba e ele acabara de ver o cronômetro chegar a 0. O silêncio da casa não era mais apenas quietude, era o vazio deixado por uma detonação. Ele estava parado no marco 0. Impactado, você acha que Antônio merecia isso? Ou Helena foi longe demais? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. A nova arquitetura. A 500 quilômetros de distância, em um escritório de paredes de vidro, com vista não para o horizonte de São Paulo, mas para o pulso tranquilo e intelectual de Campinas, Helena Lemos tomava seu chá. Era um simples English breakfast. Sem açúcar. O escritório não era opulento, era funcional. Whiteboards cobriam 2 paredes repletas de algoritmos complexos e projeções de mercado. O nome da empresa na porta de vidro esmerilada era inócuo, Aura Tech Soluções. Era uma das dezenas de pequenas e ambiciosas startups no centro tecnológico e era inteiramente, legalmente, dela. Helena, vestida com um suéter de cachemir cinza, simples e elegante, e calças, não se parecia em nada com a peça de museu da gala. Seu cabelo estava solto, caindo em um bob prático e profissional. Seu rosto, livre da maquiagem pesada de sua vida anterior, estava alerta, inteligente e concentrado. Ela parecia 10 anos mais jovem. Seu advogado, Dr. Marcos Fontes, estava sentado à sua frente. Ele parecia mais um professor desgrenhado do que um tubarão legal, mas possuía uma mente de uma genialidade aterrorizante e sistemática. Era o único homem que Antônio Lemos havia temido de verdade em uma negociação, por isso Antônio o havia colocado na lista negra de todas as firmas com as quais trabalhava. Foi Helena quem o encontrou dando um seminário tranquilo sobre direito contratual na Unicamp. O serviço foi confirmado às 7h22, bem na porta de casa, disse Marcos, verificando seu tablet. Jonas confirmou o visual. Antônio está em casa. Bom, disse Helena com a voz uniforme. A ordem judicial foi protocolada às 8h. A ordem de restrição temporária foi entregue em seu escritório às 8h05. A junta foi notificada às 8h10. Os parceiros de Singapura foram notificados do congelamento de ativos às 8h11. A partir de agora, ele verificou seu relógio. Antônio Lemos está financeiramente paralisado. Ele não pode acessar suas contas pessoais, não pode mover suas ações, ele nem pode usar seu Amex para comprar uma xícara de café. Helena tomou um gole lento de seu chá. E a senhorita Rocha? Marcos permitiu-se um pequeno sorriso seco. Ah, sim, o casus belli. Os cartões de crédito da empresa da senhorita Rocha foram desativados às 8h. O contrato de aluguel da cobertura de Pinheiros, em nome daquela corporação fantasma ridícula, foi rescindido pelo proprietário, que, devo acrescentar, é um novo cliente da minha firma, por quebra de contrato. Uma cláusula moral, se você pode acreditar na ironia. Neste momento, ela está sendo escoltada de forma educada,
mais firme, pela segurança do prédio. O rosto de Helena permaneceu impassível. Ela não sentia pena, mas também não triunfo. Isadora havia sido uma ferramenta, nada mais, um componente previsível, ganancioso e necessário em uma máquina muito maior. Ela serviu ao seu propósito, afirmou Helena. Marcos recostou-se. Devo admitir, Helena, esta é a exfiltração mais cirúrgica que já vi na vida. 25 anos. Você está planejando isso? Não foi um plano, não no início. Foi uma revelação. Ela lhe disse. Tinha sido há 2 anos. Não outra mulher. Antônio sempre teve outras mulheres. Isso era apenas parte do custo de ser a senhora Lemos. Um custo que ela estava disposta a pagar pela estabilidade, pela fundação, pela anestesia. Não. O momento havia chegado durante um jantar com seu filho, Juliano. Juliano, o único filho deles, estava lutando, trabalhando em uma pequena startup sem fins lucrativos em Campinas. Tentando construir a Fênix Logística Social, ele pedira a Antônio um pequeno empréstimo ponte, R$ 50.000, não para comprar um carro, mas para pagar a folha de pagamento de seus 5 funcionários. Antônio havia rido. Havia rido na frente de toda a família, no jantar de Natal. Havia rido e o chamado de gastador de seu fundo fiduciário, um desperdício, um tolo sentimental, desperdiçando sua educação da FGV. Helena vira o rosto de seu filho desmoronar, vira a luz nos olhos dele se apagar. E naquele momento ela viu Antônio não como seu marido, mas como uma praga, uma força que não construía, mas apenas consumia, apenas derrubava. Naquela noite, ela abrira um novo notebook. Abrira uma nova conta bancária com a herança que sua avó lhe havia deixado, dinheiro que Antônio descartara como troco. Secretamente, ela terminara o mestrado em Ciências da Computação, que havia abandonado 25 anos atrás para se casar com ele. Ela não estava apenas planejando festas no jardim. Ela estava frequentando conferências de tecnologia para a fundação. Ela não estava comprando arte. Ela estava diversificando seus ativos. A Auratech, sua pequena startup, acabara de garantir, há 2 dias, uma patente para uma nova IA de gestão logística que era revolucionária. Estava projetada desde o início para fazer uma coisa: tornar obsoleto todo o modelo de negócios da Lemos Inovações. Ele não apenas me traiu, Marcos, disse Helena com a voz perigosamente calma. Ele me entediou, ele me desapontou. Ele pensou que eu era um adorno. Ele esqueceu que adornos apenas esperam o momento certo para serem tirados da caixa. Ela sabia de Isadora desde o início. Na verdade, ela a havia encorajado sutilmente. Certificou-se de que o projeto de Isadora chegasse às mãos de Antônio. Certificou-se de que Isadora estivesse no gala. Ela precisava de uma razão final, inegável e pública. Ela precisava da cláusula de adultério. Então, disse Marcos, voltando às suas notas. Fase 2. A junta. Eles estão em pânico. As ações já caíram 15% na negociação pré-mercado. Eles vão querer uma solução. Certo? Helena assentiu. E você vai dar a eles. Eles vão querer comprar você. Um acordo silencioso e maciço. Helena riu. Foi um som agudo e surpreendente no escritório silencioso. Comprar-me, Marcos. Eles não têm dinheiro suficiente para me comprar. Eu não quero o dinheiro deles. Eu tenho o meu. Ela se levantou e caminhou até o whiteboard, pegando um marcador vermelho. Eu não quero um acordo, ela disse, desenhando um círculo ao redor do nome Lemos Inovações. Eu quero a empresa. O que você achou do plano de Helena?
É uma vingança justificada ou uma jogada de poder friamente calculada? Deixe-nos sua opinião abaixo. E se esta história está te prendendo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. O desmoronamento corporativo. Antônio Lemos passou as 48 horas seguintes em um estado de raiva primal e suspensa. Era um animal encurralado e ele atacou a única coisa que podia: os móveis, seu telefone agora inativo e a casa vazia. Finalmente ele conseguiu se comunicar com um advogado de terceira linha de sua firma, um jovem nervoso chamado Carlos, que estava claramente aterrorizado. Sr. Lemos, senhor, eu não posso aconselhá-lo. O Dr. Guedes foi contratado pela junta contra o senhor. Estão citando a cláusula moral. Senhor, a ordem judicial é inquebrável. Tudo está congelado. Então descongele, rugiu Antônio, atirando seu copo de uísque vazio contra a parede do escritório, onde se estilhaçou, espalhando o vidro. Senhor, o senhor não entende. A juíza que a assinou é a juíza Amélia Ferreira, a mesma contra quem o senhor, sua equipe fez uma campanha de difamação no ano passado, sussurrou Carlos. Ela não é uma fã. Antônio sentiu um suor frio. Ele se lembrou. Os anúncios de mão leve com o crime. Ele havia aprovado pessoalmente o financiamento. Helena, ela havia sabido, ela havia escolhido a juíza. Isto era uma vendetta. Então as ligações começaram. Não para ele, mas contra ele. A primeira foi de Isadora. Ela não estava ligando de uma linha segura. Ela estava ligando de um telefone pré-pago, sua voz um guincho histérico e choroso. Antônio, eu fui expulsa. Tiraram meus cartões. Me disseram que estou demitida. Você tem que consertar isso. Antônio, você prometeu. Você... Antônio rosnou, sua voz um rugido baixo. Isto é culpa sua, aquele vestido vermelho. Você foi uma armação. Minha culpa. Sou eu quem está sem casa. Você disse que ia deixá-la. Você disse que éramos uma equipe. Entre na fila, disse Antônio. E desligou. Ele sentiu um prazer vicioso e fugaz. Pelo menos alguém estava mais miserável do que ele. Ele estava errado. Isadora, ele logo descobriria, não ficara sem nada. Ela tinha seu paraquedas dourado, os arquivos do servidor que havia copiado. Ela não estava chorando, ela estava negociando. Sua primeira ligação havia sido para Dr. Marcos Fontes. A história no Valor Econômico explodiu 1 hora depois. Não era apenas sobre o divórcio, embora isso servisse como um saboroso aperitivo de fofoca social. A verdadeira bomba estava na seção de negócios e era sobre a Auratec. O título era brutal, perfurando o coração da arrogância de Antônio. Lemos Inovações. A falha fatal. A inteligência artificial da Auratec promete logística 40% mais barata, liderada por Helena Lemos. O artigo era uma obra-prima de destruição corporativa. Detalhava com precisão cirúrgica cada fraqueza no modelo de negócios de Antônio, sua dependência de infraestrutura obsoleta, seus salários executivos inflacionados, sua negação em inovar. E então apresentava a solução. A Auratec incluía citações, não de Helena, mas de 2 de seus principais clientes com quem Antônio jantara no mês passado, que anunciaram que estavam rescindindo seus contratos com a Lemos e assinando novos acordos com a Auratec, com efeito imediato. As ações, que já estavam sangrando na negociação pré-mercado, agora sofreram uma hemorragia. Caíram 30%, depois 40%, depois 50%. A junta diretiva não apenas ligou, eles se reuniram, uma sessão de emergência via Zoom. Antônio,
discando de seu escritório frio e escuro, encontrou uma parede de rostos furiosos e aterrorizados. «Antônio, o que é isso?» exigiu o Dr. Peixoto, o membro da junta que Isabela havia querido demitir. «Quem é esta mulher? Esta Aura Tech?» «É minha esposa», disse Antônio, as palavras com gosto de cinza. «Não é nada, é um projeto de vaidade, um hobby». «Um hobby?» guinchou outro membro da junta. «O hobby dela acaba de nos custar 4 bilhões de dólares em capitalização de mercado. O negócio de Singapura está morto. Nossos credores estão exigindo nossas notas. Estamos enfrentando uma crise de liquidez. Eu vou consertar», gritou Antônio. Eu vou entrar com uma reconvenção. Você não fará nada. Uma nova voz interrompeu. A voz era calma, ponderada e familiar. Dr. Marcos Fontes. «Cavalheiros, perdoem a intrusão. Meu nome é Dr. Marcos Fontes e represento o interesse majoritário neste assunto». «O quê? Você representa a Helena?» cuspiu Antônio. «Não, Antônio. Eu represento a Auratech. E a partir das 9 da manhã de hoje, a Auratech adquiriu, ele saboreou a palavra, a dívida pendente de seus parceiros de Singapura. Eles estavam em apuros. Nós não. Também adquirimos as participações de vários de seus investidores institucionais mais ágeis que viram o futuro. A partir de 10 minutos atrás, minha cliente, a Auratech, é a acionista individual mais importante da Lemos Inovações. O silêncio na chamada foi absoluto. Antônio sentiu o sangue escoar de seu rosto. «Você não pode», ele sussurrou. «Sim, podemos», disse Marcos. «Isto não é um divórcio, Antônio. É uma aquisição hostil. E o senhor, temo, é o único passivo restante a ser mitigado. A junta já votou. O senhor está, a partir deste segundo, destituído como CEO e presidente da Lemos Inovações por justa causa. A segurança está a caminho de seu escritório para recolher a propriedade da empresa. Não se preocupe, Antônio», acrescentou Fontes, um brilho de gelo em sua voz. «Helena garantiu que o senhor não ficasse sem nada. O senhor fica com a casa, ambas, e a fundação, sabe, para sua limpeza de primavera». A ligação terminou. Antônio ficou olhando para seu próprio reflexo pálido e horrorizado na tela escura. O império que ele construíra, do qual ele se gabara, aquele que ele havia alavancado para alimentar seus apetites, havia sumido, e a mulher que ele ignorara por 25 anos era agora, literalmente, sua chefe. Você achava que o plano de Helena era apenas sobre dinheiro? A verdadeira vingança corporativa tem um sabor muito mais amargo do que uma simples transferência bancária, não é? Se você está impressionado com esta reviravolta, deixe um emoji de para a rainha Helena nos comentários. O fim do jogo 6 meses depois. O mausoléu de Morumbi. O encontro final não ocorreu em um tribunal. Ocorreu na principal sala de reuniões da Torre Lemos Inovações, uma sala que antes fora o templo pessoal de Antônio. Já se passaram 6 meses desde a detonação. Os 6 meses haviam sido esclarecedores, a imprensa havia sido brutal. Isadora, em uma entrevista reveladora, pela qual foi paga uma quantia considerável e não revelada, o pintara como um monstro manipulador, enquanto, simultaneamente, se apresentava como uma protegida brilhante e traída. Ela agora era a diretora da Vance Media, uma firma de consultoria financiada, Antônio suspeitava, por seu acordo com Fontes. Antônio era um pária. Seus amigos, seus aliados, os bajuladores que lotavam suas festas, todos desapareceram. Ele ficou na mansão de Morumbi, que não era mais um lar, mas um mausoléu. O pessoal se foi, a arte se foi, a vida se foi. Ele teve que aprender a usar a cafeteira.
Ele foi forçado a vender seu jato, seus carros, sua coleção de relógios, tudo para pagar os honorários legais e impostos sobre a miséria de ações que Helena lhe permitira manter. Ele não era mais um bilionário. Era, para seus padrões, um mendigo, um simples milionário preso em uma casa que não podia se dar ao luxo de aquecer. Hoje era a assinatura final, os documentos que formalizariam a fusão da Auratech e Lemos Inovações, instalando Helena como a CEO indiscutível da nova entidade combinada. Ele foi conduzido à sala de reuniões por um segurança que não reconheceu. A sala estava cheia. A antiga junta, a junta dele, estava lá, parecendo envergonhada e aliviada. Eles eram sobreviventes. E na cabeceira da mesa, na grande cadeira de couro que ele encomendara, estava Helena. Não era a mulher da gala, não era a esposa da mansão. Ela estava radiante, vestida com um tailleur elegantemente cortado, cor safira, seu cabelo curto e estiloso. Ela estava rindo de algo que Marcos Fontes dissera. Ela parecia vibrante, poderosa e feliz. Quando o viu, sua risada não falhou, seu sorriso não sumiu. Ela apenas assentiu, um gesto de reconhecimento educado, como se ele fosse um associado júnior trazendo café. Antônio, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ela apontou para uma cadeira na extremidade mais distante da mesa. Ele se sentou. A caneta foi colocada à sua frente. Esta é a transferência final, em termos de negócios, disse Marcos. O senhor renunciará ao seu último assento restante, cederá seus direitos de voto e assinará um acordo exaustivo de não concorrência e não divulgação de 5 anos. Um acordo de não concorrência? A voz de Antônio era um grasnido enferrujado. Com o que eu vou competir? Eu não tenho nada. É uma formalidade, disse Helena, sua voz suave e forte. Era a voz de uma CEO. Estamos protegendo a marca, minha marca. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. Pela primeira vez em uma década, a mulher tranquila e elegante com quem ele se casara havia sumido. Em seu lugar estava isto, esta imperatriz, esta arquiteta. Por quê? Ele sussurrou, a única pergunta que o atormentava. Por que tudo isso? Por que não apenas pegar metade e ir embora? Helena se inclinou para a frente. Toda a sala se esforçou para ouvir. Por que, Antônio? Você nunca entendeu. Nunca foi sobre o dinheiro. Eu tinha dinheiro. Foi sobre o desperdício. Você desperdiçou tudo. Você desperdiçou seu talento. Você desperdiçou seu potencial. Você desperdiçou o meu tempo. Ela empurrou os papéis em direção a ele. Você construiu um império sobre uma base trêmula e egoísta. Eu estou apenas reformando. E o primeiro passo? Ela lhe dedicou um pequeno sorriso de pena. É tirar o lixo. Sua mão tremeu. Ele pensou em seu orgulho, pensou em lutar, mas ele estava tão cansado. E ele estava, pela primeira vez em sua vida, derrotado, total e completamente. Ele pegou a caneta e assinou seu nome. A última vez que Antônio Lemos significaria algo naquela sala. Ele se levantou, um fantasma em sua própria vida, e saiu da sala de reuniões. Ninguém se despediu. Enquanto esperava o elevador, ele ouviu um som que ele não ouvia há anos. Era risada. Risada brilhante, genuína, de dar gargalhadas, vinda da sala de reuniões, vinda de sua esposa. As portas do elevador se abriram e Antônio Lemos entrou, pressionando o botão do térreo. Conclusão. Significativa. O legado. O inverno chegou à fazenda de Morumbi, não com uma graça gentil, mas com uma malevolência fria e pessoal.
Antônio Lemos, agora um homem de 60 anos, sentia o frio nos ossos. Havia-se passado um ano inteiro desde a assinatura. Um ano desde que ele deixou de ser o Antônio Lemos e se tornou simplesmente Antônio. A mansão era um túmulo. Ele havia aprendido, através de um processo brutal e humilhante de tentativa e erro, que sua existência agora era regida por logísticas que ele nunca soube que existiam. A conta de aquecimento para a casa de 20.000 metros quadrados era, ele descobriu, astronômica. Os advogados de Helena foram quase comicamente literais. Ele ficou com a casa, mas não com os meios para mantê-la. Sua vida, antes uma sinfonia de poder sem esforço, agora era uma performance solo de tarefas mundanas e exasperantes. Ele vivia em 2 cômodos, a vasta cozinha de nível profissional, onde agora ele conhecia intimamente o cheiro de torradas queimadas e café instantâneo, e seu escritório de mogno. Ele havia instalado um catre. Dormir no quarto principal, aquele que ele um dia compartilhou com Helena, era impossível. Não era mais dele. Era um museu de seu fracasso. Seus dias eram um borrão de tempo vazio. Ele acordava, fazia seu próprio café. E então, o quê? Ele se sentava em sua mesa, a mesma de onde ele um dia comandara bilhões, e agora usava para navegar na internet em um notebook lento e de consumo. Seu American Express Platinum era uma relíquia. Ele agora possuía um simples cartão de débito prateado de um banco nacional, com um limite diário que ele teria achado cômico. Ele era, por qualquer padrão normal, ainda um homem rico. A miséria de ações que Helena lhe havia deixado, afinal, estavam em sua nova e crescente empresa, Lexaura, o nome da entidade fundida. Esta era sua crueldade final e mais requintada. Ele estava acorrentado ao sucesso dela. Para financiar sua própria existência sombria, ele tinha que vê-la prosperar. Cada vez que ele pagava seus mantimentos, ele estava, em essência, sacando um cheque escrito pela mulher que ele havia descartado como um adorno. Seu isolamento era absoluto. Os amigos que um dia lutaram por uma semana em seu iate eram agora figuras desbotadas. Ele havia tentado, nos primeiros meses, ligar para eles. Seus assistentes, antes deferentes, eram agora escudos educados e impenetráveis. O Dr. Peixoto está em uma reunião. A doutora Dantas está viajando. Eles nunca retornavam à ligação. Ele era um fantasma. Em uma terça-feira, a humilhação se tornou tangível. Ele teve que ir ao supermercado. Ele, Antônio Lemos, que não havia posto os pés dentro de um mercado desde 1993, teve que empurrar um carrinho com rodas bambas por um corredor. Ele usava uma velha camisa polo e calças, a única roupa que não parecia um disfarce. Senhor Lemos! Grasnou uma voz. Ele se virou. Uma mulher, alguém que ele vagamente reconheceu do clube, estava olhando para ele. O carrinho dela estava cheio. O dele continha apenas uma pizza congelada, uma caixa de leite e uma garrafa de uísque barato. Clara, ele conseguiu dizer, sua voz enferrujada. Os olhos dela, arregalados com uma espécie de pena horrorizada, percorreram-no. Oh, Antônio, eu não sabia que você fazia compras. Apenas pegando algumas coisas, ele murmurou. Todos nós ouvimos o que aconteceu, ela disse, baixando a voz para um sussurro conspiratório, como se ele fosse um viúvo. É simplesmente horrível. Helena. Bem, ela sempre foi fria, não foi? Todos no clube estavam simplesmente... Bem, nós estamos do seu lado. Antônio olhou para esta mulher, com seu rosto cuidadosamente mantido e seus olhos vazios, e sentiu uma onda de raiva tão pura que quase o sufocou. Ela estava do lado dele? Ela,
que se desdobrava pelas festas no jardim de Helena. Clara, ele disse, sua voz descendo ao tom baixo e cortante que ele outrora usara para eviscerar membros da junta. Vá embora. Agora ela recuou como se ele a tivesse esbofeteado. Ele abandonou seu carrinho e saiu da loja. Sentou-se em seu modesto sedã de fabricação americana e pela primeira vez desde que era um menino, chorou. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva pura e impotente. Ele não era uma tragédia, ele era uma fofoca. Ele dirigiu de volta para a casa fria e silenciosa. Entrou em seu escritório, pegou seu telefone. Ele rolou até um número que não se atreveu a discar. Juliano. Ele pressionou o botão de chamada. Tocou. Cada toque era um golpe de martelo em seu peito. 1, 2, 3, 4. Caixa postal. Você ligou para Juliano Lemos. Não estou disponível. Por favor, deixe uma mensagem. O som da voz de seu filho, confiante, clara, feliz, foi uma dor física. Antônio agarrou o telefone. Juliano, ele começou. Sua voz estava irreconhecível. Um grasnido seco. Eu sou papai. Eu só... O que ele estava fazendo? Pedindo desculpas, implorando, exigindo. Eu vi o preço das ações hoje, bom. É isso. Bom. Ele fez uma pausa, o silêncio da sala rugindo em seus ouvidos. Eu estou em casa. Se você... Apenas me ligue. Ele desligou. Ele soube, com uma certeza, que se instalou em seu estômago como um bloco de gelo, que seu filho nunca ligaria de volta. Longe do silêncio gótico de Morumbi, a sede da Lexaura em Campinas era uma catedral de luz, vidro e ruído. Helena Lemos estava parada diante de um whiteboard do chão ao teto, marcador na mão, imersa em um debate com uma mulher 30 anos mais jovem que usava uma camiseta que dizia "Dados são minha linguagem de amor". Não, Shanti, você está olhando para o atraso de dados, disse Helena, desenhando um diagrama frenético e brilhante. O sistema legado não consegue processar o modelo preditivo antes que a remessa saia do porto. Mas se integrarmos a IA da Aura no ponto de origem, nós reduziremos o tempo de processamento em 70%. Meu Deus, você está certa! Helena sorriu, jogando o marcador na bandeja. Ótimo! Implemente! Eu quero o beta funcionando no corredor Santos Campinas até sexta-feira. Ela estava viva. Cada célula de seu corpo, cada neurônio, estava disparando de uma forma que nunca antes o fizera. Ela não era apenas uma CEO, ela era uma engenheira, uma arquiteta, uma construtora. Ela não apenas tomara a empresa de Antônio, ela a salvara de sua negligência, transformara-a de um dinossauro desajeitado em um predador elegante e terrivelmente eficiente. Dr. Marcos Fontes entrou em seu escritório, que não era uma caixa de mogno, mas um espaço de paredes de vidro no centro do andar. Juliano está aqui, ele disse, sorrindo. O rosto de Helena se iluminou, um brilho genuíno e indefeso que a transformou. Deixe-o entrar. Juliano Lemos não era o garoto quebrado do jantar de Natal. Ele era um homem. Ele dirigia a Fundação Lexaura, que não era mais um refúgio fiscal de uma esposa social, mas uma poderosa organização sem fins lucrativos, impulsionada por dados, que estava construindo logística sustentável para nações em desenvolvimento. Mamãe, ele disse, beijando-a na bochecha, você vai se atrasar, o gala de mulheres na tecnologia. Eu sei, ela disse, pegando sua pasta. Eu simplesmente odeio essas coisas. Você odeia ou odeia vestir o vestido? Ele brincou. Ambos, ela admitiu. Parece frívolo. Não é frívolo, disse Juliano, sua voz ficando séria. É importante. Eles precisam ver você. O que você fez? Helena fez uma pausa. O que eu fiz? Ele ligou, sabe? Disse Juliano em voz baixa.
Helena parou de mexer em seus papéis, olhou para o filho. Quando? Ontem. Ele parecia terrível. Helena olhou pela janela para a cidade. Uma cidade que ela estava ajudando a construir. Uma cidade que era dela. Ela sentiu uma pontada, não de pena, não de arrependimento. Era um eco, o membro fantasma de uma vida que ela havia amputado. Ele é pequeno, Juliano, ela disse, sua voz suave, mas firme. Sempre foi. Nós apenas vivemos em sua sombra por tanto tempo que pensamos que ele era o sol. Foi nosso erro, não o dele. Você vai falar com ele alguma vez? Helena se virou e colocou a mão no rosto do filho. Não me resta nada para dizer a ele. Ele é parte do meu passado, Juliano. Você, ela disse, a voz embargada pela emoção. Você é meu futuro. Você é o propósito. Nunca se esqueça disso. Ela pegou sua bolsa. Agora vamos. Se eu tenho que ir a esta coisa, você também tem. Eu preciso do meu acompanhante mais bonito no meu braço. Enquanto eles saíam, um executivo júnior correu. Mãe, o valor econômico está na linha 1. Estão relatando que Isadora Rocha, você sabe, a Vance Media, acaba de pedir falência do capítulo 11. Helena parou. Isadora quem? Ela perguntou sem um traço de ironia. Vance Media? A de RP? Ah, não importa, disse o executivo nervoso. Exatamente. E assim, o rei foi posto em xeque-mate. Antônio Lemos, um homem que pensou que era dono do mundo, aprendeu que era apenas um convidado em uma casa que sua esposa havia construído e que sua esposa acabara de executar a hipoteca. Ele não apenas perdeu sua amante. Ele perdeu seu orgulho, seu poder e todo o seu império. Tudo porque subestimou a única pessoa que ele prometeu honrar. Esta história é um lembrete brutal. A pessoa mais quieta na sala é frequentemente a mais perigosa. E não há fúria como a de uma mulher que foi entediada. Reflexão final e chamada à ação. O que você acha, caro leitor? Helena foi uma heroína ou sua vingança foi fria demais? Antônio foi vítima de sua própria cegueira ou de traição planejada? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de drama corporativo, traição em São Paulo e reviravoltas chocantes da vida real, clique no botão curtir. Seu apoio nos ajuda a continuar contando estas histórias. Compartilhe isto com alguém que precise ver que subestimar seu parceiro é o erro mais caro que você pode cometer. E o mais importante, inscreva-se no canal. Você não vai querer perder nossa próxima história de ambição, vingança e as surpresas mais chocantes do mundo dos negócios. Obrigado por ler e até a próxima.